Amém, irmãos? Amém. Hoje tem pouca gente, você vai cantar no lugar de dois. Então, sobe a tua voz dobrada, cante com mais ânimo, para que Deus possa estar recebendo o nosso louvor. Eu vou ensinar um hino, acredito que alguns já conheçam, mas eu nunca cantei, o 305, quem conhece? Consagrar tudo, cantor cristão. Eu ainda não cantei aqui não. Se eu errar, fale conta comigo. O cristão não conhece, claro. Nossa enciclopédia do cantor cristão. Acharam? 305. Vamos louvar como... Eu ia ensinar um novo, mas na hora de ensaiar aqui eu me enrolei todo. Falei, não, vamos deixar para outra semana. Vamos cantar o 37, que nós já cantamos aqui. Amor glorioso. 37.
minha alma envelhecida, teu rosto a contemplar, recorda muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, nos justificou diante do Pai. E é com o coração cheio de gratidão que nós louvamos ao Senhor. A gente vence o cansaço do dia a dia. Às vezes a gente olha assim: ah, Jesus, acho que não vou hoje não. Quantas vezes passa por isso? Calor, cansaço, do aqui, do ali. Mas quando o nosso coração, a nossa mente se eleva a Deus, a gente começa a lembrar de quantas coisas Deus fez por nós. Quando a gente medita no sofrimento de Cristo na cruz, a dor que Ele sentiu, não podemos dizer que estamos cansados comparado com o que Cristo sofreu por nós. Então o coração grato, ele renova as forças. A gente fala assim: ai Jesus, eu vou. Põe a calça, joga uma água na cara, come um pão se der tempo, já toma aquele café básico e a gente vem. Cada um sabendo a sua luta, o seu momento, mas nós vencemos por amor e pela fé. E Deus recebe o nosso louvor, porque Ele sabe que nós escolhemos, apesar de nossas lutas, dos momentos difíceis, escolhemos estar aqui, porque nosso coração tem sede de adorar. Eu vou cantar um louvor que eu ensinei há algum tempo. Se eu errar, porque eu não estou enxergando quase nada, esse não é o tempo de eu copiar. Mas vamos lá. Me ajuda aí. 337. Olha o título. Eu nem tinha lido o título. Nada de desânimo. Amém, irmãos? Nada de desânimo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. O diabo sempre tenta nos desanimar, mas o Espírito Santo nos vivifica. Glória a Deus. Achar. 337. Você pode lembrar que eu ensinei. Querem desanimar-te, já não tem defeito, de coração pesado, não crer em Deus, Senhor. Pois Cristo é teu amigo, meu livro protetor.
amigo, teu guia e protetor, de tudo que careces, te supre seu favor. Amém? Jesus supre nosso coração, a nossa alma. Jesus nos dá paz, ainda que no meio de uma guerra. Nos dá alívio no meio do cansaço. Nos dá segurança em meio ao perigo. Com Cristo, em Cristo, nada à nossa volta pode tirar do nosso coração a alegria de crer nele e de servir. Que o Senhor Jesus possa estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Senti no coração de cantar um corinho antigo. Eu já cantei em algumas reuniões de oração. Nessa noite feliz, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é a sua paz, eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei
nesse santo lugar de oração. Porque sabemos que quando nós nos reunimos aqui e apresentamos a Ti nossos pedidos, nossas intercessões, nossas lágrimas apresentamos a Ti e os nossos corações quebrantados, sabemos que Tu nos ouves, Senhor. Tu és o Deus presente, Tu és o Deus que cuida de nós, Tu nos acompanha em todos os momentos, nunca estamos sós. Ainda que pessoas, homens, amigos e até muitas vezes familiares não estão presentes ao nosso lado, com certeza Tu estás, Senhor. Que Tu és a nossa lima, a nossa força, Tu és a nossa segurança, Senhor. Tu és o nosso abrigo, Senhor, seguro. Obrigado, Deus, que embora vivamos em dias difíceis, dias maus da terra, nós sabemos que não estamos sós. Tua palavra diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Senhor, Tu és a nossa fortaleza. Continua conosco nessa noite e fala aos nossos corações, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus está presente no nosso meio. Amém, meus irmãos? O povo de Cristo, o povo de Deus está feliz? Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós estamos meditando. Hoje é a terceira semana, terceira parte de uma meditação com o seguinte tema: o Evangelho de Jesus. Nós vamos dar continuidade mais ou menos aonde nós paramos. O texto base que a gente usou foi Marcos capítulo 16. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 16. Eu ainda não tenho muita intimidade com essa Bíblia nova, às vezes eu me enrolo. Estou com ela há pouco tempo. Marcos, isso, 16, no versículo 15 em diante. Todo mundo achou? Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Somente aquele. Na verdade, o foco principal é a questão do Evangelho. Jesus, ele ratificou a missão fundamental da igreja na terra, a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Nós vimos nessas semanas que Evangelho quer dizer as boas novas de salvação. Então ele deixou essa missão para a igreja. Não é para a igreja batista apenas, não é para uma denominação, para todo o povo de Deus ter a consciência de que Deus espera que nós sejamos pregadores do Evangelho. Quando a gente fala a palavra pregador,
militado na nossa mente com pessoas que têm dons de pregar, de falar. Você pode pensar, mas eu não sou pregador, eu não sei pregar. Não. Pregar o Evangelho é muito mais amplo. Pregar o Evangelho, além de falar do Evangelho, é viver o Evangelho. A nossa vida é a maior, a mais verdadeira pregação, porque consiste naquilo que estamos vivendo. O que nós vivemos? Vivemos dentro do conhecimento do Evangelho de Cristo. Se você apenas fala, mas não vive, você é um pregador deficiente. Você é apenas um porta-voz, você é apenas um eco de uma voz. Mas você vivendo o Evangelho, que ninguém vive isolado. Aqui não tem nenhum, não sei se o nome é ermitão, né? Aquele povo que vivia nas cavernas, isolados. Nenhum monge lá no alto da montanha. Não. Nós vivemos no meio de pessoas. Vivemos numa sociedade. Começamos com a nossa família. Então a nossa vida, ela consiste em ser um anúncio do Evangelho, modo de vida, que o Evangelho transforma-nos em pessoas que têm um comportamento, um testemunho diferente das pessoas que não conhecem a Cristo. Então, a nossa vida é um anúncio do Evangelho. E nós vimos nas outras semanas que a nível de pregação tem se pregado diversos tipos de evangelhos que na verdade, na prática, não são evangelhos. O Evangelho aponta para Cristo, revela a pessoa de Cristo, a obra de salvação, revela o amor do Pai, Deus maravilhoso, Criador, Santo, revela que esse amor é tão grande que Ele envia o seu Filho em forma humana para morrer no nosso lugar. Mas Ele não apenas morreu e ressuscitou. O Espírito Santo, que é a promessa do Pai, como nós recebemos, o Espírito Santo, por meio das Escrituras, começa a trabalhar em nós uma outra consciência, uma outra visão de vida. E passamos a viver a vida de Cristo. Jesus, vivendo na terra, Ele é o modelo do homem ideal para Deus. Jesus é o modelo de ser humano, de filho que agrada ao Pai. Então esse Evangelho nos transforma em filhos, em seres humanos, modelo de Cristo. Vestimos a roupagem da vida de Cristo. Então passamos a viver a justiça, a bondade, o amor, a paciência, a mansidão, a honestidade. Passamos a ter um coração regenerado e limpo. Passamos a ter fome e sede de justiça, porque nós nos tornamos semelhante a Cristo. Então essa vida na terra, nós temos que viver o modelo humano de Jesus na terra. Jesus na terra viveu em plena perfeição. Viveu o perdão, viveu a bondade, viveu o amor, viveu a vida de oração, viveu a fidelidade. E esse modelo, esse comportamento, essa vida humana de Cristo, é o modelo de vida humana do cristão que temos que viver também. Não apenas falar o que Ele falou, mas viver o que Jesus viveu. Esse é o Evangelho, quando ele entranha em nós, transforma a nossa alma, a ponto que as pessoas olharem para nós e verem o Evangelho. Nós somos o reflexo do Evangelho. O que o Evangelho faz na pessoa?
quando nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Deus nos contempla e Ele espera que Ele veja em nós aquilo que Ele via em Jesus humano na terra. Temos que ser parecidos com Jesus. E isso são alguma parte dos milagres que Deus faz. Nós vimos que há uma luta interna, interior, porque a nossa natureza, vimos na semana passada, é uma natureza decaída, uma natureza que já nasce morta pelo pecado. Herdamos a morte de Adão, herdamos o pecado de Adão e a nossa natureza totalmente corrompida. Nascemos afastados de Deus, nascemos em pecado e, como diz Romanos 3:23, destituídos da glória de Deus. Essa é a maneira como todo mundo nasce. Todos nós já nascemos condenados, já nascemos debaixo da ira de Deus, porque a nossa vida nunca agradou a Deus como homem natural. Mas a vida de Cristo na nossa vida, nos fazendo semelhante a Cristo, passamos assim a agradar a Deus. Não estou dizendo que nós não vamos pecar e não vamos errar. Erramos. A única diferença da vida humana de Cristo é que Ele nunca errou, nunca pecou. Mas nós erramos e pecamos, que Cristo nunca teve natureza de pecado. Foi gerado pelo Espírito Santo. Nós nascemos gerados de mulheres, e gerado vai dar na semente de Adão e Eva. Nós nascemos em pecado, mas o Espírito Santo em nós trabalha-nos para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós vimos aqui o exemplo da nossa mente. Se fosse filmar tudo e colocar no telão, a gente ia se botar a cara de pato de peixe. Ninguém ia mais encarar ninguém, porque a nossa mente, ela é má. A nossa mente é o campo de batalha. O maior campo de batalha não está na terra, não está nos lugares terríveis, nos lugares oprimidos, não está nem lá no meio de uma feitiçaria, no meio de um carnaval, no meio de orgia. Não, o pior campo de batalha é a nossa mente, que ela é bombardeada desde a hora que você acorda, a hora que você levanta. Ela é bombardeada, porque todas as ações que você vai fazer, primeiro é produzido na mente, depois começa a colocar em prática. Antes de você maldizer alguém, a sua mente produz a maldição. Antes de você difamar uma pessoa, a tua mente concebe essa difamação. Antes de você resolver excluir alguém, a tua mente planeja essa exclusão. Todos os males, as más ações, elas são produzidas na nossa mente. Então aqui é o campo de batalha. Quando vem alguma palavra de ódio, você diz não em nome de Jesus. Quando vem aquela vontade de fazer o mal, de revidar o mal, você luta, eu não vou fazer, eu não quero fazer, isso não agrada a Deus. Quando você resolve eliminar aquela pessoa da tua vida, mas vem aquela voz, não. Então você fica naquela batalha, porque você é bombardeado o tempo inteiro, para que o processo de transformação numa vida humana, modelo de Cristo, seja sempre atrasada ou impedida. Nós somos o que pensamos. E o que nós estamos pensando? Como está a saúde da nossa mente? Como está a nossa criatividade? A roda dos nossos pensamentos? Aonde o nosso pensamento tem andado e circulado? O que tem alimentado? O que eu vivo é produzido por qual mente?
A mente carnal ou a mente espiritual? Por isso Paulo nos incentiva, nos admoesta, lá na carta dele aos Filipenses. Deixa eu achar aqui o Filipenses. Isso, tá afiada. Capítulo 4. Qual o versículo? Versículo 8. Diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Isso é uma maneira de blindar a nossa mente, de prevenir e fortalecê-la para quando vier os ataques, a nossa mente em Cristo seja forte o suficiente para repelir toda a proposta do diabo para tentar sujar a nossa mente e provocar ações e reações pelos quais Cristo não é glorificado, pelos quais Cristo não faria igual. Então, o maior campo de batalha é a nossa mente. Tem gente que enlouquece, tem pessoas que caem em depressão e angústia, porque a mente dela é um campo fértil para sugestões e sugestões, e a pessoa não se blinda com medo da palavra, ouvindo da palavra, porque a palavra ela fortalece a nossa mente, e fica uma mente fraca, como um soldado sem escudo, sem armadura, e o inimigo começa a jogar as flechas, e as flechas começam a cravar. Por isso precisamos do escudo da fé, capacete da salvação, coraça da justiça, para resistir os dias maus, que Paulo fala. Nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores, demônios que tentam dominar a nossa mente para que a nossa vida esteja nas mãos dele. A nossa natureza é tendenciosa a ser guiada pela carne e pela mente do mundo. Nós vimos que dentro desse campo da natureza decaída, até uma criança demonstra inclinações ao mal sem saber o que é o mal. Eu dei aqui o exemplo dos brinquedos, não preciso repetir, que eu creio que todos estavam na semana passada. Todos estavam? Quem não está? Irmã Dalva, só Dalva, está perdoada, você estava lá iluminado, né? Uma descansada boa, mas eu creio que a irmã estava lá ligada com Deus em espírito, amém? Então a gente viu que a criança, ela já nasce com egoísmo, já aprende a dizer logo não, tem reações assim, que demonstra a natureza de pecado, mas para ela não é pecado, porque não tem consciência. O pecado é quando você tem consciência, né? Ela faz algo que a sua natureza demonstra que todos nós nascemos separados de Deus. Mas eu deixei claro, uma criança se morrer vai para o céu, gente, que ela não atingiu ainda a maturidade, o entendimento e o discernimento entre o bem e o mal, mas ela faz por natureza, mostrando que todos nós precisamos de um Redentor. Somente um Redentor pode mudar essa situação. Abre Isaías 64. Isaías 60. Versículo 6 diz: todos nós somos impuros e
sangue ou trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome que se dispõe a pegar-se a ti, porque esconde de nós o teu rosto e nos consoles por causa das nossas iniquidades. É a realidade humana. Não tem ninguém bonzinho, não. Nenhum de nós somos bonzinhos. Mas os atos de bondades são frutos do Espírito Santo do coração que está sendo regenerado. Sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, sem a comunhão com a igreja, sem a comunhão com a palavra, nós começamos a andar para trás. Sem perceber, começamos a murchar. Porque precisamos diariamente, como uma flor plantada, ser regada, ter sol, ter água e ter alimento. Senão toda a flor que hoje é bonita, ela murcha, perde a vida. Assim é o cristão. Precisamos continuamente buscar a Deus, orar. Quem puder jejuar, ler a palavra, adorar, buscar, estar junto com os irmãos, para que a gente consiga permanecer de pé. Caso contrário, a nossa natureza, o homem velho, te desperta e vai te levar de novo às práticas antigas. Maldito é o homem que confia no homem. Autoconfiança, já estou pronto, eu consigo, eu vou. Não, se não for pela graça. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. A nossa justiça é como um trapo de imundície. E porque há essa resistência da nossa parte para essa dura realidade, que a gente não aceita isso. Tem igrejas que eu não posso falar isso, porque tem muita gente que está se auto-elevando como espirituais sacrossantos. Aí coloca umas frases prontas: eu sou nova criatura, Deus já fez, e acha que ele já chegou no patamar. Mas Deus resiste aos soberbos e Deus dá graça aos humildes. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Por que nós resistimos? Porque medimos os nossos valores a partir dos outros, a partir dos homens, e não a partir de Deus. Então, o que vai te nortear, o ponto de partida, o referencial, são homens e não é Deus. Então medimos a nossa justiça, medimos a nossa santidade, os nossos valores a partir dos homens, e nisso nós vamos nos sentir superiores. Você vai pensar: não, mas eu sou melhor do que ele, eu prego melhor do que ele, eu oro mais do que ele, eu tenho mais intimidade com Deus do que ele. E você começa a medir a tua espiritualidade a partir de homens, uma medição rasa, rala, sem fundamento, que não pode nortear ninguém no caminho da eternidade. Nos sentimos superiores, mais sábios, mais justos, mais valiosos, mais merecedores de honras, mais santos, mais sacrossantos. Aí trocamos até aquelas roupas, botamos anéis, mudamos a voz, sentamos com postura. Tem muitos púlpitos, está cheio de homens sacrossantos, só na aparência, pois os fariseus faziam isso, alargavam as franjas, os filacteres, usavam manto, talet, recitavam orações longas nas praças, escolhiam os primeiros lugares que iam ser vistos, se sentiam mais merecedores dos aplausos, das honrarias do que outros, porque eles mediam a sua vida a partir do próximo, mediam a sua
a sua reflexão, a sua introspecção, a sua autoanálise da sua vida, a partir de Deus, você olhando para Deus, você vai ver as suas misérias, não os teus valores. Quando você começa a medir a sua vida a partir de Cristo, você vai ver o quanto afastado de Deus você está, porque você não tem a vida de Cristo, você não ora como Cristo, você não ama a Deus com a mesma intensidade de Cristo, você não está pronto para morrer pelo próximo como Cristo, você não tem a sabedoria como Cristo, você não tem sede da palavra como Cristo, e você vai começar a ver o teu lugar, você começa a diminuir, e você vai bater no peito e vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Você vai entender a sua limitação, que quando você consegue fazer algo bom, não foi porque você é alguma coisa, é porque Deus, na misericórdia, te usou para glorificá-lo. Todos os dons e talentos que Deus distribui para nós, não é para nos engrandecer, nem nos destacar, é para Cristo ser visto em nós, o nosso serviço, e Ele ser glorificado. Não é para produzir arrogância espiritual, egocentrismo, e nem se sentir o gigante da fé, a ponto de esmagar pessoas pequeninas e pessoas humildes, escolhendo, criando o seu clube dos espirituais, o seu clube dos importantes, e dando os últimos lugares para os humildes, porque você está medindo a sua vida e construindo a tua fé a partir de homem, não a partir daquele que é perfeito. E quando você mede a sua vida olhando para Cristo, só pode pedir misericórdia: Senhor, como tu me aceitaste, o que tu viste em mim, Senhor, para me chamar de servo. Eu não digo nem pastor, nem diácono, não, servo é muito para mim. Me chamar de amigo, me chamar de filho, porque você vê a perfeição de Deus e a imperfeição estampada na nossa vida e na nossa justiça humana. Você se diminui, você vai entender a frase, a máxima de João Batista, acho que é João, não sei se é João 3,30. Importa que ele cresça e que eu diminua. E não adianta, quanto mais Cristo cresce, mais o homem diminui. O que somos nós diante da glória de Deus? Mas os homens estão crescendo muito, que eles se acham sacrossantos, e eles se acham superiores, ficam inchados, cheios deles mesmos, vazios de Cristo. Mas bem-aventurado é o pobre de espírito. Pobre de espírito é a pessoa que é vazia dela mesma. Deles é o reino dos céus. Essa consciência quem traz é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho de pegar a tua bênção, não é o evangelho das campanhas, não é o evangelho da casa própria, não é o evangelho de levantar-te numa empresa, não, é o evangelho que mata o homem velho e te transforma num homem novo, que te dá o norte através de Cristo e diz: olha, tome essa cruz, seja um Cristo também, morra para você mesmo e viva para Cristo. Mas enquanto as pessoas medem a sua espiritualidade a partir do homem, ele vai arrotar, ele vai transparecer uma espiritualidade que na verdade ele nunca teve, apenas se tornou um religioso. Abre em Lucas 18. Lucas 18. Uma pessoa lê para mim bem pausado. Lucas 18, do 9 ao 13. Deixa eu ver se eu não errei o versículo. Parábola do fariseu e do publicano. Lê assim, pausado e alto.
adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Maravilha. Olha que coisa linda. É praticamente o que eu estou falando. O fariseu, cheio de si, orou e mediu a sua espiritualidade olhando para o publicano, orando para as pessoas simples, e disse: olha só, eu te dou graças porque, olha só, não sou como esses demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Ele começa a jogar um monte de pecados que as pessoas se cometeram e começa a dizer: eu não sou adúltero, eu não sou injusto, eu não sou roubador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho. E ele começa a colocar as suas qualidades no pedestal, criando as suas honrarias para Deus, mas olhando para o homem. Ele orava sem olhar para Deus, ele orava sem enxergar a glória de Deus, ele orava olhando para ele e para os homens. Ele mediu a sua espiritualidade em pessoas humanas e disse: eu sou melhor do que ele. Mas o publicano não olhou para o fariseu, ele simplesmente bateu no peito olhando para ele e não ousou olhar para os céus, porque ele sabia que o céu era acima de todos. Só falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem era o mais espiritual? O que tinha cargos, cadeiras e anéis de reconhecimento dos homens? Ou aquele que não ousava nem olhar para os céus por se sentir tão indigno que eu não vou nem olhar, Senhor, mas eu sei que tu estás me ouvindo, sou pecador, Senhor, sim, mas tem misericórdia de mim. Esse é o objetivo do Evangelho: levar o homem a entender, a contemplar a glória de Deus em contradição da pobreza humana, das nossas misérias. Senhor, eu sou tão diferente de ti, Senhor, como podes tu me aceitar do jeito que eu sou? Eu sou pecador, indigno, minha justiça não passa de trapo de imundície. E quanto mais ele se humilha, mais sem perceber se aproxima de Deus, porque no caminho da humildade que nós atingimos o coração de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Evangelho não vai entronizar homem nenhum, ele entroniza Cristo, e entroniza Cristo no coração quebrantado. Da forma desse fariseu é um exemplo claro como é o coração de um religioso, estampado no fanatismo, produzindo divisão. O meu grupo dos espirituais separado dos carnais. Os fariseus falaram que essa plebe não entende de nada, é maldita. Quando eles questionaram uma cura, se não me engano no sábado, acho que foi no cego de nascença, e ele falou assim: ó, eu não sei se é pecador, mas eu era cego, agora eu estou vendo, e Deus não atende a pecador, ele quer nos ensinar. Olha o orgulho. Ninguém pode ensinar porque ele sabe tudo. Deixa de aprender
passa que muitas religiões e religiosos criaram guerras e guerras. Mas Jesus não veio para transformar ninguém em religioso. O Evangelho transforma os nossos corações, regenerando-os para um coração segundo o modelo de Jesus. Soberba, crueldade, arrogância, frutos da natureza ímpia, lá de Gênesis 6:5. É a obra da carne, lá de Gálatas fala. Então nós precisamos de um Redentor, porque o pecado em nossa vida, em nossa natureza, é semelhante a uma lepra. Eu já vi muitos filmes bíblicos que mostravam leprosos. Na época era a doença mais repugnante, era a lepra. As pessoas fugiam de leprosos. Os leprosos, eles viviam nos vales dos leprosos. Eu indiquei um filme, eu não vou nem perguntar quem viu, acho que ninguém viu, né? Bambu de Inverno. Ô, Tânia salvou, só a Tânia, né? Bambu de Inverno, lá no YouTube. Ali, Tânia. Mas eu vou indicar um outro filme. Quer ter uma noção como eram os leprosários antigamente? Assista o filme chamado O Quarto Sábio. Quem já assistiu? Meu Deus. Quem já assistiu a novela Avenida Brasil? Não levanta a mão que não quero nem ver. Baixaram a mão? Baixaram. Jesus, essa novela foi audiência. O Quarto Sábio é um filme bíblico sem estar na Bíblia, mas baseado no evento bíblico. A Bíblia fala que três sábios do Oriente, vendo os mapas, as profecias, viram que a estrela de Belém iria brilhar em Israel, lá em Belém, e eles iriam levar presentes para o rei Salvador. E nesse filme criaram a quarta pessoa, o quarto sábio, que era também uma pessoa de uma terra distante, que ele vendeu tudo que tinha e comprou 3 predas. Bota o filme. Ele comprou 3 pedras preciosíssimas, botou numa sacolinha, guardou, trouxe um dos seus escravos, fez um pacto: quando eu chegar lá e encontrar o meu rei, você será livre. Ô amigo dele, vamos lá. Olha, engraçado essas palavras. Vamos lá, mestre. Monta lá no seu camelo, o cavalo, levou algumas coisas e caminhou em direção a conhecer o Salvador. Ele ia dar 3 presentes e iria seguir o Salvador. Só que acontece algumas coisas no caminho, e o filme todo ele buscando Jesus e não encontrava. Estou quase contando tudo, eu sou péssimo para indicar. Mas eu quero botar pimenta no filme. E o filme quase todo, ele mostra a vida no leprosário. No final, olha, o final prepara um balde para chorar, porque dá um impacto. Quando tudo parece que tinha acabado, ele falou assim: Orontes era o escravo. Ele anotava assim o diário: ih, mestre, vamos embora. Tentou arrumar um monte de Salvador para ele ir embora. Mas ele descobriu: Orontes não é o Salvador. Parou no leprosário, foi roubado as pedras preciosas. Aí o pessoal falou: mas ele era médico, ajuda aqui o fulano que está doente e a gente devolve as pedras. Ele ajudou um leproso no estado assim feio. Aí falou assim: mestre, vamos embora? Não, só mais um pouquinho. Quando ele fala assim, só mais um pouquinho, 30 anos no leprosário. Que história de amor. Aí no final vocês vão ter que ver o filme. Acho que eu vou contar. Olha, é lindo, eu já vi 4, 5, 6 vezes. O quarto sábio mostra. E a lepra, o leprosário, era um local onde ninguém queria entrar. Tem outro filme também bíblico muito bom, se não me engano, Manto Sagrado, não, Covardes, aquele do Charlton Heston do Carvalho, é Covardes? Alguém já viu? Gente, eu sou muito velho, ninguém viu nada.
Mostra também a mulher, a mãe do principal, do leprosário, a irmã, como é que eles ficaram. Leprosário é terrível. E o pecado é semelhante a um corpo coberto de lepra em estado avançado. Então você pode até cobrir com a roupa limpa, mas logo o que acontece? Começa a aparecer, brotar na roupa limpa o sangue da lepra. Porque o pecado não consegue ser escondido por muito tempo. Logo ele aparece. Por mais que você tente maquiar, esconder, ele vai aparecer porque ele te acompanha. Você tem essa lepra. Nós temos o pecado na nossa natureza. E pecado não se esconde. Pecado se confessa. Quando você confessa o pecado, o sangue de Cristo te limpa. Primeira carta de João. Vamos lá no final. Olha, é antes de Apocalipse. Não vai errar não, é depois de Apocalipse não. Tem algum livro depois de Apocalipse? Não, né? Vamos lá. Primeira carta de João. Eu acho que é 9. Eu estou com Bíblia nova, é uma luta. A minha antiga está tudo marcada. Essa aqui nova, eu estou apanhando. Vamos ver aqui. Vamos ler o 1, versículo 7. Se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos, vemos e razoamos, ainda que nosso pecado seja como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Acho que é Isaías que fala, não é isso? Alguém me ajuda aí. É Isaías, se eu não me engano. Ou é Jeremias? Acho que é Isaías. Então, somente o sangue de Cristo nos purifica, mas sem esse sangue, o pecado fica claro no nosso rosto, nos nossos olhos, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas amizades, nas nossas parcerias. O pecado fica claro na nossa vida. Por mais que você tente disfarçar com qualquer roupagem, o pecado cheira mal. Mas Cristo, quando nos transforma, nos limpa, recebemos o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume é resultado quando o Evangelho entra no coração daquele que conheceu a Deus, se arrependeu, recebeu a Cristo e foi transformado como filho de Deus. A hora já acabou. Semana que vem vamos para a quarta parte desta mensagem sobre o Evangelho e o que o Evangelho faz nas nossas vidas. Lembrando que o primeiro passo é conhecer a Deus, o Senhor do Evangelho, seu caráter, seus atributos, sua pessoa, sua santidade e glória. Depois, o homem, o seu pecado, a sua queda, as suas misérias, o juízo, a condenação, porém a graça e a salvação e a eternidade com Cristo são os elementos que compõem o Evangelho de Jesus. Nós ainda estamos no início, sim, e as implicações no nosso dia a dia, quando o Evangelho realmente entrou em nossos corações. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Obrigado por mais uma noite de oração, de comunhão, de louvor.
de meditação na Tua palavra. Fala aos nossos corações cada vez mais no profundo, Senhor. Queremos viver esse Evangelho. Queremos deixar que o poder de Deus transforme nossas vidas, nossos corações, para que não sejamos meros religiosos ou espiritualistas, ou pessoas que querem medir a sua espiritualidade a partir dos homens, mas nos ensina a olhar para Ti, para os céus, para a perfeição em Deus, para que as nossas misérias fiquem diante dos nossos olhos e nos leve a nos humilhar diante de Ti e entendermos que nós não somos merecedores dos Teus benefícios, mas é por Teu amor, por Tua graça, por Tua bondade e por Tua misericórdia. E sabendo que nós somos fruto dessa bondade, quem somos nós para condenar o nosso próximo? Quem somos nós para nos sentir superior a alguém? Quem somos nós para levantar altares no nosso nome? Nos separar dos humildes? Desprezar os humildes? Não, Senhor. Ensina-nos o caminho que devemos andar. O caminho da retidão, o caminho do amor, da bondade e da misericórdia, Jesus. Que todos nós fomos encerrados no pecado, mas fomos justificados por Cristo. A vida justa de Jesus sendo implantada na nossa vida. Queremos andar como Cristo andou na terra. E queremos ser porta-vozes desse Evangelho, não apenas falado, mas acima de tudo vivido, para que olhem para nós e percebam que algo mudou em nossas vidas. Em nome de Jesus, continua conosco. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a nossa roda de oração? Fechou? Um dia as portas vão se fechar, mas hoje as portas das oportunidades ainda estão abertas. O Evangelho tem sido anunciado de várias formas. Aqueles que estão dando ouvido à glória de Deus estão entrando na roda de Deus, e essa roda de Deus vai subir a glória de Deus. Amém? Feche os olhos, louvado seja o nome de Deus. Obrigado por mais uma noite de oração, de intercessão, de louvor e adoração e de reflexão na Tua palavra. Ah, Deus, como o Evangelho é rico, como tem verdades e mais verdades infinitas que transformam as nossas vidas. Nos aperfeiçoe pelo Evangelho, Senhor. Crie nós um coração puro, Senhor. Lava a nossa alma da maldade, a nossa mente da maldade. Blinda a nossa mente contra as setas do diabo, pois não queremos andar em vida na carne, porque a vida na carne inclina para a morte, mas queremos andar em espírito, que a vida do espírito inclina para a vida eterna. Queremos que o fruto do espírito se manifeste em nós: a bondade, o amor, a fé, a justiça, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Seja as evidências de que algo está acontecendo em nós, um milagre sobrenatural, porque esse fruto é dado pelo Espírito Santo, que nós mesmos é só obra da carne,
pensamentos, nos liberta de nós mesmos, de nossas vaidades, de nossos excessos de autoconfiança, e não nos deixe de virmos a nós por meio dos irmãos. Não, queremos pedir, nortear, olhando para Ti, para que esta luz mostre as trevas que ainda possam estar em nós e nos liberte delas, para que possamos ser cheios de luz e nos tornarmos luz do mundo, como Cristo assim anunciou sobre a sua igreja, pelo qual nós fazemos parte. Obrigado por essa noite, por todos que estão presentes. Obrigado pelos embaixadores do Reino que estão lá também, estudando, se preparando e agora se controlando conosco. Obrigado pela vida do Paulo, do Elias, do Júlio, da Thaís, todos que estão responsáveis por esse ministério específico. Que esses embaixadores sejam jovens transformados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra. Para que sejam a futura geração da igreja, homens transformados pelo Evangelho verdadeiro. Sejam, Pai, pessoas que vivam a vida humana de Cristo na terra, com os mesmos valores, cada um consciente tomando a sua cruz e pronto para morrer para o mundo, para viver para Cristo. Louvado seja o teu nome. Abençoe a cada família aqui representada. Recebe todas as orações, as súplicas, as intercessões, as palavras de ação de graça, toda a gratidão. Recebe, ó Pai, o teu trono e responda para nós com graça. Dá-nos, ó Pai amado, a paz, o teu Espírito e a confiança de que nós não oramos em vão, mas oramos ao Deus vivo que responde as nossas. Amém. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que a amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada nos cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Na paz do Senhor, meu irmão, nós estamos despedindo por hoje.